Inclusive, o tema de hoje, a gente vai falar sobre oração e sobre jejum. Quantos estão animados para ouvir isso? Amém? Nós vamos falar sobre oração e nós vamos falar sobre jejum. Eu tenho certeza que você vai ter um avivamento pessoal. Amém? Vocês não estão animados, gente. Eu tenho certeza que vocês vão ter um avivamento pessoal. Louvado seja Deus. Amanhã, meus irmãos, não deixem de estar aqui conosco na intercessão. Nós vamos ter intercessão às 8 horas da noite. As intercessões Deus tem derramado, Deus tem falado, Deus tem bradado aos nossos corações. Nós temos aqui se derramado na presença de Deus e quanto Deus tem usado a vida de cada uma das pessoas que estão na intercessão. As pessoas que vêm, tem sido grande derramar nas nossas vidas. Venha buscar a Deus em oração. Venha ter um avivamento pessoal também em comunhão com os irmãos. Amém? Então vamos lá. Quero falar com você essa noite sobre avivamento pessoal. Quando você ora, o céu responde. Quando você ora, o céu responde. Abre a tua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Nós vamos passear em vários textos da Bíblia. Nós vamos ler Mateus, capítulo 22. Nós vamos ficar mais ou menos ali em Mateus capítulo 26. Nós vamos ficar Mateus, capítulo 6. Nós vamos ficar Lucas, capítulo 22. Tudo falando acerca da oração, do poder desse avivamento pessoal e daquilo que Deus quer falar aos nossos corações, para que a gente possa ter uma vida de jejum e uma vida de oração. Amém? Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 5. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, nós vemos aqui que Jesus, ele está dentro desses 3 capítulos, trazendo talvez a sua maior mensagem. Jesus, dentro desses 3 capítulos, ele está trazendo o sermão da montanha ou o sermão do monte. Todo mundo aqui conhece? Amém? Dentro do sermão do monte ou dentro do sermão da montanha, nós vemos várias passagens falando acerca das bem-aventuranças. Nós vemos falando sobre ser sal e sobre ser luz. Nós vemos sobre o ensinamento a respeito da lei. Nós vemos o ensino a respeito da ira. Nós vemos ali o ensino a respeito da vingança, o amor aos nossos inimigos. Ensina a respeito do divórcio, ensina a respeito dos juramentos. E ali quando ele entra no Sermão da Montanha, no capítulo 6, ele vem falando sobre o ensino a respeito das esmolas, mas a partir do versículo 5, o nosso Senhor Jesus, ele vem falando o ensino a respeito da oração. Irmãos, o Sermão da Montanha é uma das pregações, é uma das palavras mais emblemáticas do nosso Senhor Jesus Cristo, nos trazendo uma realidade daquilo que nós devemos ser e fazer. Práticas e princípios do nosso Senhor Jesus Cristo para que a gente possa lidar com o nosso dia a dia, com a nossa vida. E quando ele reúne mais ou menos 5.000 pessoas ali, ele traz todos esses pontos específicos, ele traz o ensino a respeito da oração. E dentro dessa ideia de avivamento pessoal e falando sobre a oração e os céus respondem quando nós oramos, porque às vezes você está aqui essa noite e muitos de nós, a gente não conhece a vida de cada um que está aqui sentado, mas às vezes um irmão que está sentado do teu lado, ele te deu a paz do Senhor, ele sorriu para você, ele te dá um abraço e muitas vezes você não tem ideia do que ele está passando na sua vida. Muitas vezes nós estamos aqui essa noite, a gente não tem ideia do que uma mãe está passando com um filho, ou do que um pai está passando com um filho. Muitas vezes a gente está aqui essa noite, a gente não tem ideia que tem muitas pessoas aqui que estão preocupadas com algum parente que está enfermo. Você está entendendo aquilo que eu estou querendo dizer? E quando nós entendemos essa realidade da oração, a oração ela invade o natural. É um resgate, é um socorro de Deus no sobrenatural, invadindo o natural e te trazendo uma resposta. E a gente vai falar bastante acerca disso, acerca da oração. Mateus capítulo 6, versículo 5 diz assim: E quando orarem, o Senhor Jesus falando, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelas outras pessoas. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, e aqui a gente tem talvez uma condição, aqui a gente talvez tem algo muito importante no texto, porque o texto não diz sobre se você orar,
Mas tem uma condição aqui, a expectativa do Senhor Jesus acerca de nós que somos seus filhos, acerca de nós que amamos Ele, a sua palavra. No versículo 6 do capítulo 6 ele fala, mas ao orar, ou seja, a perspectiva de Jesus é que nós vamos estar em oração, que nós vamos sempre estar orando, que nós vamos sempre estar buscando ao Senhor, amém? Porque o texto diz, mas ao orar, então a expectativa dele é, eu sei que você vai orar, eu sei que você vai me buscar, eu sei que você vai falar comigo, eu sei que você vai pedir socorro, eu sei que você vai estar comigo, mas ao orar, o texto diz, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e em secreto seu pai que lhe vem em secreto lhe dará recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, ou aqueles talvez que não acreditam, ou aqueles que estão embasados numa religiosidade. Orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não é por muito pedir, mas eles pensam que por muito falar, vãs repetições, não aquela oração que vem do fundo do teu coração. Você me entende? Não aquela oração que você está desesperado. Não aquela oração que você está buscando a Deus. Que você está rasgando o teu coração na presença de Deus. E tudo o que você precisa é de uma intervenção divina. Tudo que você precisa é de um socorro. Tudo que você precisa é de uma segurança de Deus naquele momento que você está passando. Não vãs repetições. Não palavras decoradas. E ele continua dizendo, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe aquilo que vocês precisam. O Pai de vocês sabe aquilo que vocês precisam, porque antes que a palavra venha à boca, Ele já a conhece. Irmãos, Deus te conhece. Antes que a palavra venha à boca, Ele já sabe. Então por que nós oramos? Então por que nós buscamos a Deus? E por que nós não devemos falar palavras decoradas ou palavras repetitivas? Por que nós colocamos a nossa vida diante de Deus, dos joelhos dobrados e clamamos e buscamos ao Senhor? Se antes que a palavra venha à minha boca, Ele já conhece. Repete comigo, avivamento pessoal. Deus pode fazer antes que a palavra venha à tua boca. Deus conhece o desespero do teu coração, mas Ele quer que você fale. Ele quer que você rasgue o seu coração na sua presença, não as suas vestes. E a oração que Ele nos deixa como modelo, e Ele diz a oração, e Ele fala assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás nos céus, Pai grande, poderoso, santo, onipotente, onisciente, onipresente, aquele que está nos céus, aquele que está acima de todas as alturas, nada encontra-se além do alcance do Senhor. Pai que estás nos céus, Deus não olha para baixo, Deus não olha para cima, Deus só vê as coisas que estão debaixo dele, e não porque Deus é um Deus egocêntrico ou qualquer outra coisa que você pode pensar, mas porque tudo veio dele. Pai que estás nos céus, santo, poderoso, grande, que pode fazer infinitamente mais daquilo que tu pode imaginar. Pai que está nos céus, santo é o teu nome, santo é o teu nome. Não há nome que se possa se comparar ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Santo é o nome de Deus, santo é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala sobre os nomes do Senhor, El Shaddai. A Bíblia fala sobre vários nomes que especificam sobre paz, sobre guerra, sobre amor, sobre graça. Santo é o teu nome. Não há outro nome que se compare ao nome de Jesus. Então a oração começa, Pai que estás nos céus, santo é o teu nome. Você percebe que quando nós começamos a falar, Pai que estás no céu, santo é o teu nome,
nós começamos a declarar que Ele é Deus, que Ele é santo, que Ele está sentado no mais alto e sublime trono, e não há nada que passe sobre o seu absoluto controle, que santo é o seu nome, que não há nenhum nome tão poderoso igual ao nome de Jesus, que no nome de Jesus a doença tem que sair, que em nome de Jesus o demônio ele tem que sair, que em nome de Jesus as portas são abertas, que em nome de Jesus uma intervenção sobrenatural invade o natural e muda a tua história, em no nome de Jesus. Versículo 10, que venha o teu reino, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, que venha o teu reino, que venha o teu reino, que nós possamos pregar as boas novas, que venha o teu reino, que nós possamos viver princípios e valores do reino de Deus, que venha o teu reino, que pessoas evangelizem, que venha o teu reino, pessoas preguem, que venha o teu reino e pessoas conheçam a palavra e o evangelho, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Que venha o teu reino, que o teu reino se manifeste em pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, que o teu reino se manifeste em pessoas que nunca ouviram falar do teu nome, que o teu reino se manifeste na vida daqueles que nunca conheceram ainda o Senhor, que venha o teu reino e que seja feita a sua absoluta vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Somos gratos por aquilo que o Senhor tem feito. Somos gratos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre a nossa mesa. Somos gratos pelo nosso sustento. Somos gratos pelo nosso trabalho. Somos gratos pela nossa empresa. Somos gratos, Pai, pelo sustento. Somos gratos pela roupa que vestimos. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Somos gratos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. E perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, perdoa aquilo que a gente tem feito, que tem entristecido o teu coração, aquilo que tem muitas vezes como jugo sobre a nossa vida, aquilo que nós temos carregado, aquilo que nós temos falado. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, como também nós perdoamos aqueles que nos devem. Nos ensina a amar os nossos inimigos. Nos ensina a amar aqueles que falam mal da gente. Nos ensina a amar aqueles que fazem coisas ruins para tentar nos prejudicar. Nos ensina a amá-los como o Senhor me perdoa. Estão entendendo isso, amém? Versículo 13. E não nos deixei cair em tentação, mas nos livra do mal. Não nos deixe cair em tentação. Nos livre do laço do passarinheiro. Nos livre da peste perniciosa. Nos livre da seta que voa de dia e do ataque noturno que vem à noite. Nos livre, Pai, da idolatria. Nos livre da feitiçaria. Nos livre, Pai, da nossa carne, dos desejos, da pornografia, da masturbação. Nos livre, Pai, das tentações humanas. Nos livre. Nos livre. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal, porque teu é o poder, tua é a glória, para todo o sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando nós olhamos esse texto, e quando nós olhamos a oração modelo, você consegue perceber que é uma oração modelo. E que existem princípios que Deus nos deixa através dessa palavra, para que a gente possa orar, baseado naquilo que Ele está ministrando ao meu e ao teu coração, amém? Então a atividade mais elevada do ser humano que eu coloquei é a oração. A oração, ela não é apenas uma prática espiritual, ela é uma atividade mais elevada que o ser humano pode viver. A oração não é uma prática, não é uma atividade comum, é uma atividade mais elevada que o ser humano pode viver. A oração. Não existe nada que você faça fora da oração que tenha mais peso no mundo espiritual do que quando você ora. Não existe nada que você faça fora da oração que existe mais peso espiritual na tua vida enquanto você ora. Irmãos, toda vez que eu vou... Deixa eu amarrar aqui, porque senão eu caio. Eu fico andando do lado para o outro aqui. Toda vez que
que eu vou trazer uma ministração, uma mensagem, que eu vou numa igreja fazer alguma coisa, trazer um treinamento, e tudo envolve a palavra de Deus. Irmãos, eu tenho intercessores, e algumas dessas intercessoras estão aqui, nesse momento. E toda vez que eu vou pregar a palavra, eu mando mensagem. Falo, irmãos, estou orando por vocês, pela vida de vocês. Eu vou ministrar, eu vou pregar. Você pode estar orando pela minha vida. Você pode estar jejuando. Porque, irmãos, quando nós oramos, os céus se abrem. Quando nós oramos, não é mais uma palavra, é a palavra. Quando nós oramos e nós colocamos diante de Deus aquilo que nós vamos fazer espiritualmente em Deus, não é um estudo, é uma revelação. Vocês entendem isso? Então sempre que eu vou ministrar, eu tenho um grupo de intercessoras. E eu peço para essas irmãs, orem por mim, jejuem por mim, eu vou orar por vocês. Eu vou jejuar por vocês porque eu entendo o peso da oração. Eu entendo que nada no mundo espiritual tem tanto peso quanto a oração. Se você soubesse o peso que tem a oração, você ungiria e oraria pelos seus filhos todos os dias antes deles saírem de casa. Você ungiria a sua esposa e oraria por ela todos os dias antes dela sair de casa. Você abençoaria a sua empresa, colocaria óleo em todas as paredes, se você soubesse o peso que a oração tem no mundo espiritual. Quantos estão entendendo isso? Amém? Porque a oração não é um ritual, ela move os céus. Eu coloquei algo que diz: Deus afastou pragas de cidades por conta da oração. Quantos estão comigo, amém? Pessoas foram libertas por conta que clamaram a Deus: Senhor, nos livre desse povo que nos massacra como escravos, que acabam com a gente 400 anos assim. Foi um clamor de um povo que Deus ouviu, levanta um homem e liberta aquela nação. A Bíblia nos mostra que quando alguém ora, Deus responde. O invisível se movimenta e a terra ela é impactada. A oração ela tem poder, ela muda cenários, ela libera respostas e ela traz intervenção divina. Irmãos, nós precisamos orar e buscar a Deus como um filho que espera pelo seu pai. E espera, e tenha certeza de que ele vai chegar. Eu estou entendendo isso. A oração, você ora e clama a Deus na expectativa de que você como filho está orando na expectativa que o seu pai vai chegar nessa situação. Vai chegar nesse momento. Interessante isso, quando eu era pequeno. Acho que eu tinha uns 9 anos de idade. 9, 10 anos de idade, alguma coisa assim. Eu sempre vi meu pai trabalhando muito. Sempre. Nunca teve medo de trabalho. Sempre trabalhou muito até tarde. Sempre querendo sustentar a família. E é por isso que hoje isso é impregnado na minha vida de uma forma muito forte. Sim, irmão, se eu não estiver trabalhando, eu estou doente. Porque é uma cultura, eu vivi isso no meu lar. Então eu vi meu pai sempre trabalhando e colocando todo o dinheiro em casa. Não ficava com nada. Não comprava roupa de marca, não comprava tênis. Tudo era para o sustento da minha irmã, meu. Jogava tudo na mão da minha mãe. Sempre vi isso. E por que eu estou te falando isso? Porque dentro dessas jornadas de trabalho do meu pai, ia até meia-noite. Ia até 1h da manhã. E nessa época não existia telefone. Não tinha telefone, pelo menos na minha casa não tinha. Eu não tinha 9 anos de idade. Não tinha telefone. Você lembra disso, mãe? Acho que a minha mãe ela vai lembrar. A minha mãe me pegava, eu pequenininho, ela me acordava. A gente ia pro portão de casa. Então a gente ia pro portão de casa. Eu morava numa esquina assim, tem a quadra, né? E a gente olhava para outra esquina para ver se meu pai estava chegando. Enquanto meu pai não chegasse, a gente ficava ali meia hora, 40 minutos, olhando para ver se o meu pai estava vindo. Expectativa de que meu pai iria voltar. Pegou, Gui? E aí quando meu pai não voltava, e a gente já tinha ficado ali uns 40 minutos, a gente ia por uma outra esquina, para olhar para a próxima esquina, porque era uma quadra também da onde ele vinha, era esse caminho.
E quando ele não vinha dali também, a gente olhava para outra esquina, que era da onde era o ponto de ônibus, que era ali na antiga Portuguesa Santista. Então ele vinha pela Joaquim Távora e fazia esse caminho até a Silva Brasil. Gente, por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando você entende que o teu pai vai voltar, vai chegar, ou vai estar ali contigo no meio daquilo que você tem a expectativa que ele vai vir, você não deixa de estar em prontidão. Você vai orar uma vez, você vai orar 2 vezes, você vai orar 3 vezes, tendo a certeza que ele vai chegar até esse momento. Porque quando meu pai não vinha de uma esquina, eu e minha mãe iríamos para outra. Quando meu pai não chegava de outra esquina, eu e minha mãe iríamos para outra. E quando nós olhávamos distante, lá vinha o meu pai chegando. Irmãos, às vezes, eu e você não vamos nem até o portão. Quanto mais até a primeira esquina. Quanto mais até a segunda esquina. Quanto mais até a terceira esquina. Quantos estão entendendo isso? Muitas vezes não oramos com intensidade, porque não acreditamos totalmente no poder da oração. Muitas vezes não oramos com intensidade, porque não acreditamos no poder da oração. Porque se realmente entendêssemos, oraríamos mais, oraríamos melhor, oraríamos sem parar. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Tiago capítulo 4, versículo 2 diz: nada tendes, porque não pedis. Nada tendes, porque não pedis. Irmãos, eu não sei como está a tua vida de oração. Eu não sei como está a tua caminhada com Cristo e como você tem orado e como você tem buscado. Mas eu creio demais que essa é uma noite de avivamento pessoal. Amém? De um avivamento pessoal. Porque nós como igreja precisamos orar. Precisamos voltar a dobrar os nossos joelhos. Nós como igreja precisamos voltar a jejuar. Precisamos voltar a mortificar a nossa carne como um sacrifício agradável ao Senhor e verdadeiramente mostrarmos para a nossa carne, os nossos desejos, quem é que manda, e deixarmos ela com fome dos seus desejos. Fortalecemos o nosso espírito. Nós precisamos voltar a orar, voltar a jejuar. Quantos estão entendendo isso? Amém? A Bíblia deixa muito claro que quem ora nunca está sozinho. Salmos 46:1 diz: Deus é socorro bem presente na angústia. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e eu te responderei-te-eis. Salmos 34 diz: o Senhor ouve o meu clamor. Mateus 7:7 diz: pedir e dá-se-vos-á. 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orai sem cessar. Hebreus 4:16 diz: cheguemo-nos com confiança. Eu sei que meu pai iria voltar, a não ser que ele estivesse morto e algum acidente tivesse acontecido. Mas eu sabia que o meu pai iria dobrar aquela esquina e iria voltar para casa. Nos acheguemos a Deus com confiança, sabendo que Ele pode, que Ele faz. Estou entendendo isso, amém? Louvado seja Deus. E por muitas vezes nós estamos em conflitos, e muitas vezes conflitos internos, e aí você diz para você mesmo: eu quero ler a Bíblia, eu quero orar, eu quero melhorar, mas eu continuo falhando nessa área. E talvez você diga: as coisas não estão como eu quero, ou exatamente aquilo que eu não quero fazer é aquilo que verdadeiramente eu continuo fazendo. Eu continuo com desejos errados, eu continuo com pornografia, eu continuo com desejos maliciosos, eu continuo com vícios e atitude que eu sei que não agrada a Deus. E talvez você diz, e isso começa a me gerar um conflito interno, porque pela medida que eu vou crescendo com Deus, eu começo a odiar essas coisas, e eu começo a não tolerar isso, e aí vem a frustração. Eu falo: Deus de novo fazendo isso, Deus de novo pensando dessa forma, Deus de novo falando desse jeito. E aí você tem contas e dívidas que você não consegue pagar, e áreas desorganizadas da tua vida, e aí tem tempo que você não tem com Deus, você faz tempo que você não ora de verdade, você nem lembra a última vez que profundamente você fez uma devocional com Deus, e aí parece que tudo vem acumulando, culpa, peso, distância. Em meio a tudo isso, o Senhor diz para mim e para você: voltem-se para mim,
voltem-se para mim. Joel capítulo 2, versículo 12, ele diz: voltem-se para mim de todo o vosso coração, voltem-se para mim com jejum, com choro, com arrependimento. Rasguem o seu coração, esvaziem-se de vocês mesmos, esvaziem-se do pecado e voltem-se para mim. Senhor Jesus, obrigado pela tua graça e a tua palavra sobre as nossas vidas, Senhor. Voltem-se com jejum e choro, com arrependimento verdadeiro. Rasgue o seu coração, não só a aparência. Deus está dizendo: esvazie-se, se quebre e continue a se quebrar, a quebrantar o teu coração. A oração, ela é uma ponte que ela ilumina os nossos caminhos através da palavra. Irmãos, quando diz Joel capítulo 2, versículo 12, o povo estava enfrentando grande aflito, o povo estava enfrentando grandes coisas. Deus tinha derramado um jugo sobre o povo e pragas estavam acontecendo naquela região, e já era uma premonição ou uma previsão daquilo que iria acontecer no livro de Apocalipse, nos finais dos tempos. E quando nós olhamos e o povo fala: Senhor, mas o que está acontecendo conosco? Mas Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Por que isso está acontecendo? E muitos deles na época poderiam, a gente parafraseando o texto, poderiam falar: mas Senhor, eu sou pecador, mas Senhor, eu tenho culpa, eu tenho peso, mas eu estou fazendo isso de novo, mas eu fiz isso outra vez, mas eu falei isso de novo. E quando isso vai mudar na minha vida? Porque eu tenho contas, porque eu tenho dívidas, porque eu começo as coisas e eu não paro. Eu quero ler, eu quero orar, eu quero jejuar. E o Senhor olha para eles como um brado e fala assim: voltem-se para mim, diz o Senhor, mas voltem-se para mim com jejum, choro e lamento. Irmãos, quando nós olhamos essa palavra, essa realidade, nós olhamos uma realidade de que Deus quer o teu coração, amém? Deus quer o teu coração, Deus quer o teu choro e o teu pranto, e não no sentido que você não está precisando e você vai ficar chorando do nada, não estou dizendo isso, mas o que Deus quer é a tua verdade, o que Deus quer é a tua verdade. Por isso que Ele fala: voltem-se para mim com pranto e choro e lamento. Rasguem os seus corações, não rasguem as suas vestes. Eu não quero o seu trabalho, eu não quero o seu empenho, eu não quero o seu elogio, eu não quero aquilo que você pode me oferecer, porque nada disso eu necessito ou eu preciso, mas eu quero o teu coração. Rasguem-se na minha presença, rasguem-se na minha presença, voltem-se para mim. Quando nós olhamos o texto em Lucas, abre a tua Bíblia em Lucas capítulo 22. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, santo é o Senhor. Irmãos, Deus está nesse lugar, amém? Deus está falando conosco, Deus está se revelando a nós. Irmãos, é tão tremendo quando nós estamos diante do culto, estamos em família, estamos buscando a presença de Deus e a palavra de Deus começa a ser revelada. A palavra de Deus começa a falar os nossos corações, a gente começa a entender aquilo que o Senhor está falando conosco, e a palavra de Deus vai trazendo algo de dentro para fora, e a gente vai se enxergando, e a gente vai vendo qual reagem. Você não pegou, irmão, vou falar de novo. Quando você age na terra, os céus reagem. A oração, ela é uma ação, e toda a ação na terra gera uma reação nos céus. Quando você ora, algo se move. Quando você ora, algo responde. Quando você ora, algo começa a acontecer. E quando nós paramos para pensar que a ajuda, ela está em cima. Irmãos, olha para mim, presta atenção. A ajuda está em cima, a ajuda vem do alto. E quantos de nós não entendemos isso? Quantos de nós não entendemos que quando nós oramos, a ajuda está vindo do alto, a ajuda está vindo de cima, e é uma intervenção do sobrenatural atingindo o natural.
Deus te traz respostas, Deus te traz uma direção, e Deus fala e ministra ao teu coração. Creiam, acreditem nisso. Há poder na oração. Há poder na oração. A ajuda, ela vem de cima. Nós não gritamos mais, nós não se ajoelhamos mais, nós não vamos ter com Deus e dizer as nossas dores, as nossas frustrações, ou uma reunião de negócios que nós vamos ter. Nós não oramos. Nós vamos fazer uma reunião de negócios, nós não oramos. Nós vamos sair de casa, nós não oramos. O nosso filho tem uma gripe ou está mal, a gente leva no PS, nós não oramos. O nosso filho vai sair de casa, ele vai para a escola, você não tem ideia do que pode acontecer na escola. Ideia do que pode acontecer. Nós não oramos. As nossas esposas saem de casa e os nossos esposos, e nós não colocamos a mão na cabeça e oramos. Você não tem ideia da imposição de mãos sobre a cabeça de uma pessoa, aquilo que pode fazer no mundo espiritual, aquilo que Deus está decretando nos céus, acontece na terra, quando você se coloca em posição de oração. Nós não temos ideia. Quando nós somos despertados para a oração, Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clama a mim, e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe porque você não ora. Coisas grandes e firmes que você não sabe porque você não ora. Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Obrigado pela revelação da tua palavra, Senhor. Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. O texto fala sobre só confessar. Amém? Vocês estão comigo? O texto fala: orai uns pelos outros para seres curados. Confessai uns pelos outros e orai uns pelos outros. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, vão comigo, amém? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Aleluia! Louvado seja Deus! Santo, santo és o teu nome, Pai. Aleluia! E o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus caminhos, eu ouvirei dos céus. Irmãos, é a intervenção do sobrenatural no natural. É a intervenção de Deus na tua vida. Qual é o teu problema? O que você está passando? Qual é a tua adversidade? Qual é a tua dificuldade? O que Deus não pode fazer, Ele não pode resolver na sua vida. O que é difícil demais para Deus? Qual é o limite de Deus? Aonde Deus não pode operar? Aonde Deus não pode fazer? O homem clama, Deus responde. A terra se posiciona e o céu interfere. Irmãos, eu não sei para você, mas isso daqui para mim é... Porque quando você ora, talvez você não tenha, até hoje, não sei quantos anos você tem de cristão, ou alguns estão novos na fé, talvez você não tenha entendido o poder que tem na oração. E aí você talvez até hoje está orando de uma forma normal. A Bíblia fala que muitas histórias da época,
os homens e mulheres oravam. Obrigado, meu lindo. Amo você. Obrigado. Uma salva de palmas para o multimídia, gente. Te abençoe, Kio. Irmãos, quando a gente olha para o texto bíblico, nem esse aqui me deixa quieto, né, cara? Misericórdia. Tem que amarrar um negócio aqui na minha boca. Santo Jesus tem poder. Quando a gente olha, irmão, para os homens da época e as mulheres da época, a gente percebe que as suas orações genuínas, elas, como é que eu posso te dizer? Elas impactavam o coração de Deus e moviam as suas mãos. Amém? Você está comigo? As orações, elas impactam o coração de Deus e elas movem as suas mãos. Porque são as mãos de Deus que nos abençoam. Quando nós nos rasgamos diante do Senhor e mostramos verdadeiramente quem nós somos diante dele. Então apareceu um anjo do céu que o confortava. Você não pegou, irmão? Você não pegou, não. Está comigo, amém? A Bíblia diz, Jesus falando: Pai, se queres, afasta esse cálice de mim. Jesus já tinha ido orar 2 vezes. E quando ele está orando pela segunda vez, pedindo para Deus afastar esse cálice dele, mas contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois, enquanto ele está orando, então o anjo do Senhor apareceu e lhe confortava. Enquanto Jesus estava orando, um anjo dos céus apareceu e lhe confortava. Se Jesus está dizendo isso aqui para nós, se Jesus está nos trazendo essa realidade, é porque enquanto você estiver orando, vem auxílio. Enquanto você estiver orando, vem conforto. Enquanto você estiver orando, vem livramento. Muitas vezes Deus não pode te livrar do cenário que você está passando, mas Deus pode te trazer conforto no cenário que você está passando. Porque Jesus se ajoelha, ora: Senhor, se for possível, afaste esse cálice de mim, mas contudo que seja feita a sua vontade. Em seguida, o texto bíblico diz: então lhe apareceu um anjo dos céus e o confortava. Irmãos, é os céus intervindo, é os céus interferindo, é os céus se movimentando quando você ora, quando você busca, quando você clama. Por que isso está no texto? Por que Jesus nos deixou isso escrito? E é interessante a gente pensar que Jesus, ele ora e ele pede ajuda. E eu queria que vocês pensassem nisso, porque em Lucas capítulo 22, fala que Jesus, ele foi para o monte chamado Monte das Oliveiras. Mateus capítulo 26 vai falar que Jesus estava no jardim chamado Getsemane, que é dentro do Monte das Oliveiras. O jardim do Getsemane é conhecido como o lugar de prensa. O jardim do Getsemane é conhecido como lugar de prensar. O lugar da onde aquilo que é prensado é extraído o óleo. E quando nós entendemos isso através do texto, Jesus, ele foi para o Getsemane para ser prensado. Está comigo, amém? Jesus foi para o Getsemane para ser prensado, como diz o texto. E quando nós olhamos que Jesus, ele foi prensado pelo quê, Jackson? Jesus foi prensado pelos meus pecados e pelos seus. Jesus, ele foi prensado e ele estava recebendo não vou dizer uma tortura, mas tinha um peso, um jugo sobrenatural sobre a vida dele tão grande, que ele estava carregando a prensa da rejeição. Ele estava carregando a prensa do abandono. Ele estava carregando a prensa da traição. Judas o traiu. 11 homens subiram com eles aqui no Getsemane, porque Judas já tinha ido embora para chamar os soldados. Irmãos, antes de Jesus subir no Getsemane, ele tinha feito a refeição da Páscoa. Ele tinha feito a ceia com os seus discípulos. Eles cantaram, eles comeram, eles conversaram, eles se alegraram. E depois desse momento, depois de Jesus ter ceiado com esses homens, ter escutado uma música, ter estado em um momento maravilhoso e tranquilo por eles, Jesus subiu no Getsemane para ser prensado.
esmagado pelos meus e pelos teus pecados, esmagado pela traição de Judas, esmagado pelo abandono dos seus discípulos, esmagado, prensado. É interessante nós pensarmos que Jesus, ele sabia por tudo aquilo que ele iria passar. Jesus sabia por tudo aquilo que ele iria passar. Traição, sofrimento, espancamento. O espancamento que Jesus sofreu quase o deixou desfigurado. Jesus sabia, quando uma pessoa recebe uma notícia de uma doença terminal, como que essa pessoa vive os seus próximos dias. Que agonia que essa pessoa sente ao saber no presente momento da sua vida que há algum tempo determinado, falado por um médico, que ela vai morrer. Que pressão é essa? Qual é o tipo de pressão psicológica que uma pessoa recebe ao saber que vai morrer? Jesus era 100% homem, amém? Mas ele também era 100% Deus. Então Jesus, ele sentia, ele tinha tudo aquilo que um homem tinha. Ele tinha ossos, ele tinha carne, ele tinha emoções. Ele ficava triste, ele ficava também com uma pressão absurda emocional, porque Jesus era homem. Então quando nós lemos a Bíblia em Lucas capítulo 22, nós entendemos a gravidade do texto, quando nós entendemos aquilo que está sendo escrito. Porque ele sobe o Getsemane com essa pressão. Ele sabia o que iria acontecer com ele. Talvez alguns de nós, alguns de vocês, eu também me incluo que estamos aqui. Se talvez nós soubéssemos aquilo que iria acontecer, alguns anos das nossas vidas nós não suportaríamos. Talvez se nós soubéssemos aquilo que iria acontecer com os nossos filhos, esposas, esposos, com as nossas empresas, com a nossa saúde, nós não suportaríamos. Jesus sabia aquilo que iria acontecer com ele. Ele estava sob uma pressão terrível. Ele estava sob uma pressão terrível. Ele estava sendo esmagado pela traição, esmagado pelos nossos pecados, esmagado pelo abandono. E mesmo Jesus sabendo tudo aquilo que esses homens iriam fazer com ele. 3 anos, repete comigo, 3 anos. Jesus anda com esses homens e não foi indiferente com eles. E aqui a gente abre um parênteses. Talvez se você soubesse aquilo que a sua esposa iria fazer para você, ou o teu esposo, ou um amigo, ou um relacionamento, ou um filho, daqui a alguns anos, será que você trataria eles no futuro presente da mesma forma? Será que você trataria as pessoas da mesma forma se você soubesse o que elas iriam fazer com você daqui a 2, 3, daqui a 5 anos? 3 anos ele andou com esses homens. Ele sabia que ele ia ser traído, abandonado por aqueles que ele mais amava. Estava perto. Vocês estão entendendo isso, amém? Por isso que entra muito uma ideia do amor incondicional de Deus. Deus te ama. Irmãos, Deus te ama. Deus te ama. Por que você não ora? Por que você não jejua? Porque nós não entregamos os nossos pecados, que é aquilo que nos afasta de Deus. Os nossos pecados é inimizade contra Deus. O Senhor sabendo hoje, nessa data que está aqui hoje, o Senhor sabendo aquilo que você vai fazer com Ele, porque nós somos pecadores. Daqui a alguns anos, uma semana, ou daqui a alguns dias, Ele continua te amando. Ele continua amando você, mesmo sabendo aquilo que você vai fazer com Ele daqui a alguns dias. Ele continua amando você. Ele não os tratou de forma diferente, mesmo sabendo aquilo que eles fariam. Jesus sendo um homem real. Irmãos, quando você lê a Bíblia, nunca mais pense na ideia de personagem. Eles não são personagens. Eles não são mitológicos, não é uma mitologia. Eles são homens e mulheres reais, de carne e osso. Entenda isso aqui em nome de Jesus. Abre os seus ouvidos.
é uma palavra também que te traz uma doutrina, amém? Mas é uma palavra que traz muita revelação aos nossos corações. Queria que você pensasse nisso. A Bíblia nos diz, Lucas capítulo 22, versículo 41. Ele... Cadê? Ele, por sua vez, se afastou, pondo-se de joelhos, orava dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, que se faça não a minha vontade, mas se faça a tua. Irmãos, Jesus buscava uma alternativa dentro da vontade do Pai para não passar por aquilo que ele iria passar. Vocês estão comigo, amém? Amém? Vocês estão comigo, amém? Nós estamos falando de Jesus que era Deus, mas Jesus que era 100% também homem e sentia aquilo que estava acontecendo. Ele busca uma alternativa, ele ora por outra alternativa. Deus nos dá a possibilidade para que a gente possa orar e ele nos livrar de coisas que nós não queremos enfrentar. Você pode orar a Deus e falar para Deus te livrar de coisas que você não quer passar. Você pode pedir isso a Deus e clamar ao Senhor. Jesus mostra isso quando ele fala: afaste de mim este cálice. Aleluia. Quando nós olhamos um texto, Salmos 91, o texto bíblico diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará sobre a sombra do Onipotente. Diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus a quem eu confio, pois ele livrará você do laço do passarinheiro, livrará você da peste perniciosa, ele cobrirá você com as suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do ataque noturno, você não terá medo da flecha de dia, nem da peste que se propaga nas trevas. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará o castigo dos ímpios. Você diz: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma alcançará a tua tenda. E ele dará ordens ao seu respeito. Ele dará ordens ao seu respeito. E o texto continua dizendo, e o texto continua falando: praga nenhuma chegará à sua tenda. Ele dará ordens ao seu respeito para guardar você de todos os caminhos. Ele sustentará nas suas mãos para que você não tropece em pedra alguma. E o texto continua dizendo: você pisará o leão e a cobra, e com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, presta atenção, irmão, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por derramar por essa palavra, Senhor, aos nossos corações. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. E Deus diz: porque a mim se apegou com amor. Você pode repetir comigo? Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia, e estarei com ele e o livrarei e o glorificarei. Vou sacudi-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Se eu fosse você, eu ficava de pé e eu aplaudia ao Senhor, eu explodiria diante da sua presença. Louvado seja o teu nome, Pai. Engrandecido, exaltado, poderoso, santo, maravilhoso, Rei, Senhor, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar mais um pouco. E daqui eu já estou quase terminando. Santo Deus.
Nem toda oração, presta atenção, abre os teus ouvidos. Nem toda oração muda o cenário, mas toda oração libera força para enfrentar aquilo que você está passando. Nem toda oração muda o cenário. Acredite nisso, em nome de Jesus. Se o Senhor não muda o cenário, Ele te libera força para enfrentar o que você está passando. Você pode não ver na hora, mas algo já começou a acontecer no mundo espiritual. Eu creio nisso, Senhor. Eu coloquei uma frase que diz assim: antes de Deus mudar o que está ao seu redor, Ele fortalece o que está dentro de você. Antes de Deus mudar aquilo que está ao seu redor, Ele fortalece aquilo que está dentro de você. Você pode falar isso por irmão do teu lado, como uma palavra profética. Irmão, se Deus não mudar o cenário, Deus vai fortalecer aquilo que está dentro de você. Deus vai fortalecer aquilo que está dentro de você. Deus vai fortalecer aquilo que está dentro de você. Olha só o que o texto bíblico, nos diz. Isaías, abre a tua Bíblia em Isaías, capítulo 43. Abre aí a tua Bíblia em Isaías, capítulo 43. Isaías 43. Isaías 43. Isaías 43. O texto bíblico nos diz assim: mas agora sim diz o Senhor, que criou a Jacó e que formou a Israel: não tenha medo, eu o remi, eu o chamei pelo nome, você é meu. Eu te chamei pelo meu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, você não será queimada. As chamas não te atingirão. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, Senhor. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor Jesus. Oração é um relacionamento. Sem ela, não existe vida com Deus. Relacionamento não existe sem comunicação. A oração é isso, é falar com Deus, ouvir a Deus, andar com Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: entra no teu quarto. Salmos 25, 14 diz: intimidade com Deus. Agora olha o que a Bíblia nos diz em Amós. Capítulo 3, do versículo 1 ao 7 diz: ouvi estas palavras que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir a terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra sois vós tenho conhecido. Portanto eu vos purifiquei por todas as vossas iniquidades. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Irmãos, quando nós olhamos esse texto, o Senhor está falando para nós: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Eu conheço você, você me conhece. E o texto diz, olha só o que ele fala o paralelo, versículo 4. Rugirá o leão no bosque sem que tenha alguma presa? Levantará o leãozinho do seu covil sem que haja um bosque? Ou sem que haja uma presa para que ele possa apanhar? Cairá uma ave no laço em terra sem houver uma armadilha para ela?
Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tornar-se-á a trombeta da cidade, e o povo não estremecerá e não subirá algum mal que vem sobre aquela cidade, sem que o Senhor tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará alguma coisa sem ter revelado ao seu secreto, aos seus servos e aos seus profetas. Deus não fará nada sem antes ter nos revelado, sem antes ter nos falado, sem antes ter falado conosco. Por isso que o versículo 3, capítulo 3 de Amós, versículo 2 diz, versículo 3, porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque, se não tiver uma presa? Armará meu Deus, o cara que pega o passarinho, me ajuda aí. Enfim, armará o cara que pega o passarinho uma armadilha, uma arapuca, sem que haja passarinho. Não tem coerência. Estão entendendo isso essa noite? Irmãos, a minha oração é que Deus esteja libertando você. Que Deus esteja falando ao teu coração de uma forma muito poderosa, de uma forma tremenda sobre oração. Jesus vivia em oração. Jesus orava de madrugada, Jesus se retirava para orar, Jesus passou a noite orando. Quando nós temos exemplos do Antigo Testamento, Abraão conversava com Deus, Moisés falava face a face, Davi derramava sua alma, Samuel ouvia a Deus. Quando nós olhamos para grandes homens de alguns séculos para cá, John Wesley impactou a sua nação através da oração. Quando a gente olha para Charles Finney, a gente vê cidades sendo transformadas por conta da grande pregação e eloquência, mas porque era um homem de oração. Mas a gente olha para outro homem por detrás dos bastidores, Davi Nenche, sustentava tudo em oração. Não era um homem que aparecia, mas dobrava o joelho, orava, clamava, e grandes avivamentos veio através da vida desses homens. Irmãos, quer avivamento pessoal? Tenha uma vida de oração. Quer avivamento pessoal? Tenha uma vida de oração. Sem oração não há força, sem oração não há direção, sem oração não há o seu Deus, porque Ele é bondoso, compassivo, tardio em se irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quando há renúncia. A oração conecta você a Deus, mas o jejum aprofunda essa conexão. Irmãos, quando a gente olha para o jejum, e aqui eu vou terminando. Quando a gente olha para o jejum, a gente vê que Esther, presta atenção, pega isso em nome de Jesus. Porque às vezes o diabo, sabe o que o diabo tem roubado de nós? A nossa espiritualidade. Sabe o que o diabo tem roubado de nós? A nossa vida de oração e a nossa vida de jejum diante do Senhor. O Senhor tem colocado tantas coisas na nossa vida, tantos afazeres, tantos compromissos, e a gente esquece daquilo que é o essencial, mas é o mais importante. Aquilo que talvez é simples, mas é o mais importante, uma vida de jejum e uma vida de oração. Irmãos, Esther, quando todos os judeus iriam morrer, essa mulher, ela pede para que o povo ficasse de jejum e de oração durante 3 dias, dia e noite, sem comer e sem beber nada, buscando a face do Senhor. Sabe o que acontece? Deus dá livramento em meu povo. Esdras, quando está enfrentando algo muito terrível que iria acontecer, os inimigos estavam vindo sobre o povo. Ele também fala, antes da construção do templo, de todas as coisas que iriam acontecer, ele fala, vamos orar e jejuar, para que isso não sobrevenha sobre nós. Jejum e oração traz resposta. Jejum e oração traz resposta em meio à crise. Jejum e oração traz resposta de Deus. Quando há entrega, há resposta. Repete comigo, quando há entrega, há respostas. Porque tem coisas que Deus já falou, mas você não consegue ouvir, porque você está cheio de muita coisa. Tem coisa que Deus já falou contigo, e você não consegue ouvir, porque você está cheio de muitas coisas. Você sabe o que o jejum faz? E aqui,
chegando para a conclusão. Sabe o que jejum faz? O jejum faz com que a gente mortifique a nossa carne, com que a gente subjugue a nossa carne. O jejum faz com que a gente mostre para a nossa carne que nós não vamos atender os seus desejos. O jejum enfraquece a nossa carne. O jejum fortalece o nosso espírito. O jejum faz com que a gente lembre que nós fortalecemos aquilo que nós não somos, aquilo que nós somos. Somos espírito e não carne. Amém? Nós somos espírito. E quando nós oramos, quando nós jejuamos, nós estamos fortalecendo verdadeiramente quem nós somos. Nós somos espírito. Nós não somos carne. Nós estamos nesse corpo. Mas logo a mais, quando o Senhor Jesus voltar, nós vamos estar com Ele, ou arrebatado, ou vamos estar com Ele depois no corpo glorificado. Mas nós vamos estar com Ele. Vamos aqui entender essa palavra, irmãos. Que isso traga um despertar no teu coração. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Deus Santo, obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra, pela tua revelação e pela tua realidade sobre nós. Irmãos, volte para o lugar secreto, em nome de Jesus. Volte para o lugar secreto. Jesus sentiu dor, medo, pressão, mas ele fez uma escolha: orar. A Bíblia fala que Jesus, no Getsemane, no lugar de pressão, sabia aquilo que iria lhe acontecer. Ele dobra os seus joelhos e ele faz uma oração. Em seguida, vem um anjo de Deus e o conforta. Jesus sentiu dor, medo e pressão, mas ele fez uma escolha: orar. E porque ele orou, veio ajuda. Porque Jesus orou, veio ajuda. Talvez você esteja aqui essa noite, você esteja cansado, você esteja pressionado, você esteja sem respostas, você esteja vivendo o teu Getsemane. Eu não sei qual é o teu Getsemane. Eu não sei qual é o teu lugar de pressão. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu sei que quando você orar, os céus vai reagir. Eu sei que quando você orar, o invisível vai se mover. Eu sei que quando você orar, Deus vai te fortalecer. Eu sei que quando você orar, a ajuda vai chegar. Não sei qual é a tua frustração, qual é o teu Getsemane, qual é a tua agonia, qual é a tua apatia. Não sei. Mas eu sei de uma coisa. Jesus orou e veio sobre a sua vida um alívio. Deus pode tanto te tirar desse cenário que você tem vivido até hoje, como Deus pode te fortalecer em meio a esse cenário para que você saia dele. Coloquei uma frase final: a oração é o lugar aonde o homem fala e Deus responde, e o céu interfere na terra, porque quando você ora, os céus não ficam em silêncio. Quando você ora, os céus não ficam em silêncio. Eu queria que você dividisse em grupos de 5, em nome de Jesus. Nós vamos clamar, vamos orar e vamos buscar o Senhor essa noite. Pode se dividir, igreja, em nome de Jesus. Pega a mão aí dos teus irmãos. Pode ser grupo de 5, grupo de 6, grupos de 10. Não importa com quantas pessoas você vai estar orando. Afaste as cadeiras, tira